Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E olha, nós vamos tratar de um tema muito interessante. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o piloto, engenheiro, ambientalista, explorador, Gerhard Moss. Ele que é um dos mais famosos exploradores dos céus da América Latina, naturalizado brasileiro. Gerhard Moss e Margui Moss são muito conhecidos pelas pesquisas que realizam nos monoplanos. Nós vamos tratar de um tema que tem tudo a ver com a Amazônia, os rios voadores, um projeto que mostra a existência do transporte do vapor de água por massas de ar, que são poeticamente chamados de rios voadores, um projeto que tem um patrocínio da Petrobras. E o Gerhard está aqui para conversar conosco como é que surgiu a ideia de fazer o mapeamento disso. Será que é mapeamento mesmo, o nome que eu posso dar? Como é que é feito todo esse tipo de pesquisa sobre esses verdadeiros rios que são transportados pelas nuvens e levam a água da Amazônia para outras regiões do país? Muito interessante o tema. Gerhard Moss, muito boa noite. Tudo bem? Alan, é um prazer estar aqui. Prazer tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Gerhard, você tem um conhecimento muito grande da Amazônia. Você foi a primeira pessoa a completar um voo solo em um monoplano, né, ao redor do mundo. Uma grande aventura. Já esteve aí em grandes eventos no mundo inteiro. E você é um ambientalista. E esse projeto tem tudo a ver com a nossa região. Os rios voadores. O que são rios voadores, Gerhard Moss? Rios voadores, eu chamaria inicialmente de uma ponte entre o sudeste, o sul do país e as questões amazônicas. Nós queremos demonstrar a importância da Amazônia, do bioma amazônico, da preservação da Amazônia, não só para a região amazônica, mas para o país inteiro, mostrando, através dos rios voadores, essa relação que existe entre a chuva no sul, o potencial de chuva, a economia graças a essa chuva, geração de energia, etc., e a presença da floresta amazônica. Então, o rio voador é uma corrente de ar carregada de água em forma de vapor de água. Uma parte dessa água vem do mar, do Atlântico, né? Mas uma boa parte vem da evaporação e da transpiração das árvores da Amazônia, que carregam esse rio voador para justamente criar esse potencial de chuva mais na frente, no Mato Grosso, inicialmente, Pantanal e outras regiões do Brasil. Vamos acompanhar algumas imagens do projeto, também utilizando balões. Exatamente. Então, coletamos amostras de vapor de água, ou de avião, ou, nesse caso, na copa das árvores, de balão. Por quê? Porque a gente quer realmente conhecer como se fosse um DNA, de certa forma, da gota de água que acabou de evaporar, nesse caso, na floresta, e reconhecer esse traçado em outras regiões do Brasil para poder definir. Então, sabemos hoje, por exemplo, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, que a água, a gotinha, tem um traço da Amazônia. Da Amazônia. E junto com as informações meteorológicas do INPE, que é parceira nossa, o CPTEC, que já tem informação bastante avançada sobre Esse é o equipamento, Gerhard? Exatamente. Esse é o equipamento interno da aeronave. O Tiago, que trabalha com a gente, que está coletando esse vapor de água, está separando uma gota de água através do sistema de refrigeração do vapor de água e condensa uma gotinha. E essas nuvens aqui que a gente vê acima da floresta, a gente sabe que essas nuvens vêm diretamente da floresta nesse momento, estão evaporadas nessa região. Então toda essa água que está sob as nuvens, ela, como você falou, vem dos rios, vem também dos oceanos e da copa das árvores. Qual é o impacto das árvores na produção de água? Então, Alan, é super interessante, são dados recentes que o Antônio Nobre, o professor que trabalha com a gente, que colabora com a gente, através do LBA, definiram que uma árvore de grande porte, uma árvore que tem mais de 20 metros de corpo de árvore, é capaz de colocar na atmosfera, um dia só, 1.000 litros de água. 1 tonelada de água na atmosfera durante um dia? Um dia somente. Então, imagina a quantidade de bilhões de árvores que existem na Amazônia, na bacia amazônica. Então, até o próprio Antônio Nobre fez uma estimação que, calculando a partir desse
desses dados de árvores menores, chegou num valor astronômico de 20 bilhões de toneladas diariamente colocada na atmosfera pela bacia amazônica. E a gente sabe que uma quantidade importante, uma proporção importante dessa água de 20 bilhões chega em outras regiões do Sudeste. Essa é uma animação que justamente demonstra esse princípio, mas já expliquei. Mas a questão realmente... Os ventos, eles vêm nesse sentido leste-oeste, entram no Brasil, região... na Amazônia, como aquela seta azul que está mostrando ali, pelo Pará. Exatamente, são os ventos alísios que empurram a água úmida do oceano para a nossa sorte, né? Que bom. Na região amazônica. É por isso que nós temos essa região muito úmida. Muito úmida, né? Floresta úmida, a maior floresta úmida tropical do mundo. E a parte interessante, você vê essas cestas menores, elas demonstram que o ar úmido do oceano vem ali e com a reciclagem da água, a evaporação depois da chuva, a floresta devolve uma quantidade grande de água, significa que quando essa seta chega no Acre, depois de 2.000 e poucos quilômetros de caminho, ainda está carregado com bastante umidade, graças à presença da floresta. Vamos lembrar então o seguinte, é muita umidade sendo carregada por essas nuvens, boa parte dessa chuva volta para a Amazônia, mas uma parte dela também vai para outros estados, para outras regiões. Do contrário, nós viveríamos aqui numa inundação constante. É isso mesmo, Gerard? Digamos, a água que não poderia voltar pela atmosfera, voltaria para os rios. Significa que nosso rio Amazonas seria maior ainda. Né? Inundaria, inclusive, uma área maior. E eu acho que talvez uma preocupação seria, por exemplo, se a gente imaginasse daqui a tantos anos, que eu espero que nunca aconteça, mas que o Pará desmata tudo que tem ali. Sabendo que aqui, onde estamos hoje em Rio Branco, nossa água de chuva, a princípio, ela já passou por 2 ciclos de evapotranspiração, de evaporação, 2 ciclos, significa que ela já choveu uma vez, subiu, choveu uma segunda vez, e aqui talvez a terceira. Significa que se não tem condições, não tem floresta para permitir essa evapotranspiração local, talvez essa água de chuva pararia depois de 1.000 quilômetros. Então, talvez Belém, Santarém, meio caminho até Manaus, não teria mais esse ciclo. Olha só. E aqui seria mais seco. Uma questão que se levanta aqui. Vejamos que nós temos um inverno muito rigoroso, a partir do início de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e recentemente até meados de abril, chove bastante na região aqui do Acre. Nós que recebemos constantemente essas chuvas torrenciais e tivemos no ano passado a maior alagação da história, a maior enchente da história do rio Acre, né, com, por exemplo, uma cidade inteira debaixo d'água, que foi Brasileia, vários bairros de Rio Branco, enfim. Gerard, qual é a participação das mudanças climáticas, do aquecimento global nesses fenômenos? Bem, Alan, eu não sou especialista, nem pesquisador nesse sentido, mas do meu conhecimento, as mudanças climáticas têm tudo a ver com eventos extremos. E esse que estamos com muito medo realmente nessa questão, além do fato que a temperatura está subindo, os mares estão subindo, mas a questão das temperaturas excessivas que criam eventos extremos, como estiagem muito prolongada ou enchentes exageradas, tem tudo a ver com as mudanças climáticas. E justamente é preocupante. Qual é o papel da Cordilheira dos Andes para o trajeto desses rios voadores? Milagre. Para a gente é milagre, porque a cordilheira justamente representa uma barreira natural. Por quê? São montanhas de 4, 5 mil metros de altitude. 80% da umidade no ar fica a 3 mil metros ou abaixo de 3 mil metros. Então, o rio voador, que é mais baixo, acaba sendo bloqueado parcialmente pela Cordilheira Andina, que permite justamente o vento de fazer essa curva pelo sul e providenciar essa umidade toda na região sudeste. Sem a barreira natural, talvez o Peru seria muito mais uma região úmida e não teremos como cultivar, por exemplo, a soja no Mato Grosso. Não teria tanta chuva no Mato Grosso. E lembrando a todo mundo que o Mato Grosso é outro milagre, 95% da agricultura no Mato Grosso é feito sem irrigação mecanizada. Por conta dessas chuvas, dos rios voadores da Amazônia que vão bater lá no Mato Grosso. Exatamente. Uma pesquisa levanta esse dado tão interessante, Gerard. Fantástico. E qual é o destino final? Sul do país? Esses rios voadores chegam, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul? Chegam, com certeza. Fazendo essa curva, vindo de Belém, passa pelo Amazonas, o Acre,
Rondônia, Mato Grosso e segue ali para o sul do Brasil. Sul do Brasil, inclusive norte da Argentina. É interessante de saber que talvez o norte da Argentina, já estivemos lá há pouco tempo, as pessoas são muito mais conscientes da Amazônia. Eles mesmo, muito mais como paulistas, talvez, até pouco tempo atrás, estão dizendo, mas a gente vai ajudar, nós precisamos preservar essa Amazônia porque nós dependemos dessa água. Eles estão numa região que depende muito da Amazônia. Aí a minha pergunta, por que esse projeto é importante, Gerard? Por que é importante conhecer os rios voadores, seu trajeto, como a floresta impacta nessa produção de evapotranspiração, que vocês chamam? Qual a importância desse projeto? Para mim, a importância é, inclusive, o objetivo principal do projeto, é demonstrar o papel fundamental da floresta em pé, preservada, para a economia do país, para o bem-estar da gente, para totalmente ser consciente que sem essa vegetação seria um Brasil bem diferente. E esse é o papel do trabalho, é por isso que estamos aqui hoje em Rio Branco, com oficinas de formação de professores, para multiplicar essas informações, divulgar, difundir esse conhecimento para várias escolas, e já são hoje no Brasil mais de 60 mil alunos que receberam material desse tipo, que receberam essas orientações, e essa é a diferença. E você já fez quantos voos aqui no Acre? O Acre, eu fiz vários voos. Pelo projeto? O projeto Rios Voadores talvez foi pouco, foi 5, 6 voos no Acre. Porque uma vez que a gente conseguiu voar com um avião, seguindo o Rio Voador, Belém, Manaus. E vocês Acre, seguem o rio? A gente acompanha o rio. Olha que interessante. A gente fica 5, 6 dias, obviamente parando à noite, mas voltando de ponto de partida de manhã cedo e acompanhando essa massa de ar e ver ao longo do caminho o trajeto dela. E esse foi o grande trunfo desse E quando projeto. ela se encontra com a massa de ar fria, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, não tem uma tempestade, não? A cordilheira já provoca chuva, né? Já pela geografia, né? Mas o mais importante, e você tem razão de mencionar essa frente fria, porque as pessoas perguntam, mas então os rios voadores vão fazer chover lá no Pará? Depende. Os rios voadores vão levando a umidade naquelas regiões que a gente mencionou. Não significa especialmente a chuva. A chuva depende de outros fenômenos, inclusive, por exemplo, de uma frente fria que despanca essa chuva. Então, é importante mencionar que a gente fala sempre de água de potencial de chuva. Né? E não é sempre chuva, dependendo de outros fatores. Quais são as próximas rotas dos rios voadores pela Amazônia, Gerard? Pela Amazônia, a rota é Porto Velho amanhã, para justamente continuar no seu processo de expandir as informações e trabalhar com as escolas. Contamos com parceria da Secretaria de Estado, como aqui em Rio Branco. E realmente o projeto hoje em dia está numa fase de divulgação de resultados, está na fase de orientação de educação ambiental, porque no final das contas, inclusive a própria Petrobras insiste muito nisso, a ciência é importante, nós precisamos avançar com conhecimento, com certeza, mas para meu ponto de vista também, como a Petrobras, esse conhecimento tem que se tornar em conteúdo que seja útil para a mudança de comportamento. A gente precisa realmente ser conscientizado sobre a importância de cada árvore em pé e olhar na saída desse estúdio uma árvore que está na frente dos tratamentos. Poxa, essa árvore aqui, ela poderia bombear talvez não 300, mas 100, 200 litros que seja, ela tem um papel importante. Por que um inglês formado em engenharia mecânica se tornou um explorador e se naturalizou brasileiro? Porque eu sou apaixonado por Brasil, por brasileiros. O Brasil é um país de água. Por que me envolver no meio ambiente? Porque eu tenho um olhar privilegiado. Eu voei mais de 5.000 horas no Brasil, a baixa altitude, numa altitude, digamos, humana, que dá possibilidade de reconhecer o que está acontecendo. Desmatamento é uma coisa que me choca muito mais que estatísticas para você. Para mim é uma coisa real, que eu vejo acontecer o tempo todo. Então eu queria fazer a minha parte desse ponto de vista. Gerard Boss, muito obrigado pela tua vinda, sucesso. Grande trabalho para você. Obrigado, amigo. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.